Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuando aqui a nossa leitura. Estou lendo Contos Fluminenses, que é um livro muito legal, saborosíssimo, né, do Machado de Assis. Este livro está em domínio público, está na internet, você pode lê-lo a hora que você quiser, baixar no seu computador. Também estou lendo diretamente dessa edição, digamos que edição eletrônica, não é física. Gosto muito do livro físico, mas achei esse aqui na internet para a gente poder compartilhar as ideias. Este livro aqui, ele tem 143 páginas, eu já estou na 134. Estou lendo vagarosamente, você está vendo aí, e eu estou numerando sequencialmente para você não se perder. Outra coisa que eu sempre digo, esses contos eu não os conhecia, então também estou tendo as mesmas surpresas que provavelmente você terá ou está tendo comigo, sendo essa leitura de primeira vez e de primeira ordem. Legal? E óbvio, vou fazendo anotações minhas, muito particulares, sobre o livro, sobre citações, sobre uma ou outra coisa que eu acho interessante trazer, do ponto de vista de poesia, filosófico e também de construção da ideia das personagens. Valeu? Espero que você esteja gostando. Deixe seu like, seu comentário sobre esse tipo de leitura. Eu vou fazendo aqui, estou tentando fazer um capítulo por vídeo, mas está difícil, porque os capítulos em alguns contos são mais extensos, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, estou já caminhando para o final, estou no meio de um conto muito interessante de um homem, o Tito, que é um pouco avesso ao amor. Aí tem uma senhora, a Emília, viúva, já 2 casamentos, né? Um pouco mais, talvez, digamos, experimentada na vida, assim, e também em relação a amores, a paixões, ela resolve fazer uma espécie de, sabe, guerra dos sexos, né? Ela vai tentar puxar esse personagem, o Tito, para si, amorosamente, e a ideia dela é depois que ele estiver apaixonado, ela dá um chute nele. Legal? Só que uma coisa é o que se imagina como planejamento, outra coisa é o final. Até porque eu acho que ela e o Tito já estão interessados um no outro. Vamos lá? Vamos continuar? Ó, agora eu vou para o capítulo 4. Capítulo 4. No dia seguinte, ao meio-dia, Diogo apresentou-se ao Tito. O Diogo é pretendente à viúva também. O Diogo apresentou-se ao Tito e, depois de falar sobre diferentes coisas, tirou do bolso uma cartinha que fingira ter esquecido até então e a qual mostrava não dar grande apreço. De tipo, era para entregar para você essa cartinha, viu, Tito? Voltando aqui, que bomba, disse ele consigo, na ocasião em que Tito rasgou a sobrecarta. Eis o que dizia a carta. Dei-lhe o meu coração. Não quis aceitá-lo, desprezou-o mesmo. A sua bota magoou-o demais para que ele possa palpitar ainda. Está morto. Não o censuro. Não se deve falar de luz aos cegos. A culpada fui eu, supus que pudesse dar-lhe uma felicidade recebendo outra. Enganei-me. Tem a glória de retirar-se com todas as honras de guerra. Eu é que fico vencida. Paciência. Pode zombar de mim, não lhe contesto o direito que tem para isto. Entretanto, devo dizer-lhe que eu bem o conhecia, nunca lhe o disse, mas conhecia-o. Desde o dia em que o vi pela primeira vez em casa de Adelaide, reconheci na sua pessoa o mesmo homem que um dia veio atirar-se aos meus pés. Era zombaria então, como hoje. Eu já devia conhecê-lo. Caro pago o meu engano. Adeus, adeus para sempre. Espera aí, agora ela trouxe aqui uma informação que nós não tínhamos, que eles já se conheciam anteriormente, que o Tito já tinha ido atirar-se aos pés dela uma vez lá atrás, só que ele não lembrava, talvez, não sei, vamos ver. Continuando. Lendo esta carta, Tito olhava repetidas vezes para Diogo
Como é que o velho se prestara àquilo? Era autêntica ou apócrifa a tal carta? Sobre não trazer assinatura, então não era assinada pela senhora, pela viúva, sobre não trazer assinatura, tinha a letra disfarçada. Seria uma arma que o velho usava para descartar-se do rapaz, mas se fosse assim, era preciso que ele soubesse do que se passara na véspera. Tito releu a carta muitas vezes e, despedindo-se do velho, disse-lhe que a resposta iria depois. Diogo retirou-se esfregando as mãos de contente. É que a carta cuja leitura os leitores fizeram ao mesmo tempo que o nosso herói não era a que Emília lera a Diogo. Na minuta apresentada ao velho, então, a Emília, a viúva, fez um rascunho da carta e entregou para o Diogo, parte que o Diogo escreveu. Então, na minuta apresentada ao velho, a viúva declarava simplesmente que se retirava para a corte e acrescentava que entre as recordações que levava de Petrópolis figurava Tito, pela figura que ele havia representado, que ela havia representado diante dele. Mas essa minuta, por uma destreza puramente feminina, não foi a que Emília mandou a Tito, como viram os leitores. A carta de Emília respondeu Tito nos seguintes termos. Aí o Tito mandou a seguinte resposta: Minha senhora, li e reli a sua carta, não lhe ocultarei o sentimento de pesar que ela me inspirou. Realmente, minha senhora, é esse o estado do seu coração? Está assim tão perdido por mim? Diz Vossa Excelência que eu, com a minha bota, machuquei o seu coração. Penaliza-me o fato, sem que eu, entretanto, o confirme. Não me lembro até hoje que eu tivesse feito estrago algum dessa natureza, mas, enfim, Vossa Excelência o diz. Eu devo crê-lo. Lendo esta carta, Vossa Excelência dirá consigo que eu sou o mais audaz cavalheiro que ainda pisou a terra de Santa Cruz. Será um engano de observação. Isso em mim não é audácia, é franqueza. Lastimo que as coisas chegassem a este ponto, mas não posso dizer-lhe nada mais que a verdade. Devo confessar, não sei se a carta que respondo é de Vossa Excelência. A sua letra, que eu já vi uma amostra no álbum de Dona Adelaide, não se parece com a da carta. Está evidentemente disfarçada, é qualquer mão, demais não traz assinatura. Digo isto porque a primeira dúvida que nasceu em meu espírito proveio do portador escolhido. Pois que Vossa Excelência não achou outro senão o próprio Diogo? Confesso que de tudo que tenho visto em minha vida, é isto que me faz rir. Porque o Diogo tem interesse no negócio, né? Se ela mandou o Diogo levar a carta. Mas eu não venho rir, minha senhora. Vossa Excelência abriu-me o seu coração de um modo que inspira antes compaixão. Esta compaixão não lhe é desairosa, porque não vem por sentido irônico. É pura e sincera. Sinto não poder dar-lhe essa felicidade que me pede, mas é assim. Não devo estender-me, contudo, custa-me arrancar a pena de cima do papel. É que poucos terão a posição que eu ocupo agora, a posição do requestado. Mas devo acabar, e acabo aqui, mandando-lhe os meus pêsames e rogando a Deus para que encontre um coração menos frio que o meu. A letra vai disfarçada como a sua e, como na sua carta, deixo a assinatura em branco. Esta é a carta que ele mandou para ela. Voltando, esta carta foi entregue à viúva na mesma tarde. À noite, Azevedo e Adelaide foram visitá-la. Não puderam dissuadi-la da ideia de viagem para a corte. Quer dizer, ela estava voltando de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Emília usou mesmo de uma certa reserva para com Adelaide, que não pôde descobrir os motivos de semelhante procedimento e retirou-se um tanto triste, porque a Emília e a Adelaide têm uma amizade muito antiga, então supostamente as duas teriam segredos. Mas a Emília não contou exatamente, só disse que estava indo embora para a corte. A Adelaide
ficou meio chateada, né, de não saber. No dia seguinte, com efeito, Emília e a tia aprontaram-se e saíram para voltar para a corte. Diogo ficou em Petrópolis, cuidando em aprontar as malas. Não queria, dizia ele, que o público, vendo-o partir em companhia das duas senhoras, supusesse coisas desairosas à viúva, pensasse mal da viúva. Todos esses passos admiravam Adelaide, que, como disse, via na insistência de Emília e nos seus modos reservados um segredo que não compreendia. Quereria ela, por aquele meio de viagem, atrair Tito? Será que era uma cartada dela para que o Tito fosse atrás? Adelaide também não sabia, né? Neste caso era cálculo errado, visto que o rapaz, naquele dia, como nos outros, acordou tarde e almoçou alegremente. O Tito faz de conta que não aconteceu nada com ele, continuou a vida dele. Sabe, disse Adelaide, que a essa hora deve ter partido para a cidade nossa amiga Emília? Falando para o Tito. Ah, já tinha ouvido dizer. Por que será? Ah, isso não sei, altos segredos do espírito de mulher. Por que sopra hoje a brisa deste lado e não daquele? Interessa-me tanto saber uma coisa como outra. Quer dizer, para ele tanto faz. Ele não quer saber de onde vem a brisa, como ele falou, né? Daquele. Essas aí são curiosidades femininas. No fim do almoço, Tito, como sempre, retirou-se para ler durante 2 horas. Adelaide ia dar algumas ordens quando viu com pasmo entrar-lhe em casa a viúva acompanhada de um criado. Ah, não partiste? Disse Adelaide, correndo a abraçá-la. Não me vês aqui? Grosseira, né? Não tá me vendo aqui? É sinal de que não parti. O criado saiu a um sinal de Emília. O cara saiu. Mas que há? Perguntou a mulher de Azevedo, vendo os modos estranhos da viúva. Que há? Disse esta. Há o que não prevíamos. É quase minha irmã, posso falar francamente? Ninguém nos ouve? Ernesto está fora e o Tito está lá em cima, mas que ar é esse? Adelaide, disse Emília com os olhos rasos de lágrima. Eu o amo. Que me dizes? Isso mesmo, amo-o doidamente, perdidamente, completamente. Procurei até agora vencer esta paixão, mas não pude. E quando por vãos preconceitos tratava de ocultar-lhe o estado do meu coração, não pude, as palavras saíram-me dos lábios insensivelmente. Porque a ideia não era ela apaixonar, era fazer o Tito apaixonar por ela e depois ela me dar um pé né? Que a gente já sabe. Mas como se deu isso? Eu sei, parece que foi castigo. Quis fazer fogo e queimei-me nas mesmas chamas. Ah, não é de hoje que me sinto assim. Desde que os seus desdéns em nada cederam, comecei a sentir não sei o quê. Ao princípio despeito, depois um desejo de triunfar, depois uma ambição de ceder tudo, contando que tudo ganhasse, afinal, não fui senhora de mim. Era eu quem me sentia doidamente apaixonada e lhe manifestava por gestos, por palavras, por tudo. E mais crescia nele a indiferença, mais crescia o amor em mim. É aquela velha história, meus amigos, do desejo, né? Que muita gente, às vezes, desejo, amor e paixão, né? Tudo isso. Eu vejo muita gente, muitos técnicos aí no assunto amoroso, principalmente na internet, dizer: se você quer tal pessoa, faz de conta que ela nem existe, porque ela vem atrás de você. Mais ou menos assim, né? É o que está acontecendo. O Tito estava na dele, e ela quis jogar o jogo do amor, da paixão, e ela acabou apaixonada, porque ela invadiu um espaço de sentimentos que chega uma hora que são incontroláveis. E é isso que aconteceu com ela. Quantos de nós, né, tentando fazer esse jogo do amor, não nos apaixonamos, né? Comigo, nossa, aconteceu bastante já. Mas é interessante. Continuando aqui, mas está falando sério? Olha, antes para mim, quem pensara? A mim própria parece impossível, porém é mais que verdade. E ele? Ele me disse 4 palavras indiferentes, não sei nem o que foi e retirou-se. Resistirá? Não sei.
Se eu admirava isto, não te insinuaria naquela malfadada ideia. Aliás, se eu adivinhara, quer dizer, se eu soubesse que eu ia cair nisso, não insistiria naquela nossa ideia de fazer com que ele se apaixonasse. Não me compreendeste. Cuidas que eu deploro o que acontece? Oh, não, sinto-me feliz, sinto-me orgulhosa. É um destes amores que brotam por si para encher a alma de satisfação. Devo antes abençoar-te. É uma verdadeira paixão, mas acreditas impossível a conversão dele? Não sei. Mas seja ou não impossível, não é a conversão que eu peço. Basta-me que seja menos indiferente e mais compassivo. Mas o que pretendes fazer? Perguntou Adelaide, sentindo que as lágrimas também lhe rebentavam dos olhos, as duas choramingando já por conta dessa situação. E lembre-se, olha que interessante, Diogo e Tito. Diogo e Tito e Emília. A Emília é o centro dessa, centro da atenção, digamos. O Diogo faz tudo pela Emília, e a Emília não está nem aí pro Diogo. O Tito, pelo contrário, desdenha da Emília. E esse que é o negócio, né? E aí ela se apaixona pelo Tito. Houve alguns instantes em silêncio, né? Mas o que tu não sabes, continuou Emília, é que ele não é para mim um simples estranho. Opa, vamos saber agora se tem uma história anterior entre eles. Já o conhecia antes de casada. Foi ele quem me pediu em casamento antes de Rafael. Uau, então já tinha mais coisa que vem apimentar um pouco mais esse sentimento dela. Ah, sabias? Ele já me havia contado a história, mas não nomeara a santa. Eras tu? Era eu. Antes nos conhecíamos sem dizermos nada um ao outro. E realmente ele contou, né, que uma vez ele propôs casamento para uma moça e ela simplesmente deu um pé nele. Por quê? A resposta a essa pergunta foi dada pelo próprio Tito, que assomava à porta do interior. Ah, ele estava ali de butuca. Tendo visto entrar a viúva de uma das janelas, Tito desceu abaixo e ouviu a conversa dela com Adelaide. A estranheza que lhe causava a volta inesperada de Emília podia desculpar a indiscrição do rapaz. Por que? Repetiu ele. É o que lhes vou dizer. Mas antes de tudo, disse Adelaide, não sei se sabe que uma indiferença tão completa como a sua pode ser fatal a quem lhe é menos indiferente? Refere-se à sua amiga? Perguntou Tito. Eu corto tudo com uma palavra. E voltando-se para Emília, disse, estendendo-lhe a mão. Olha o Tito falando agora. Aceita a minha mão de esposo? Está propondo para ela casamento. Um grito de alegria suprema ia saindo do peito de Emília. Mas não sei se um resto de orgulho ou qualquer outro sentimento converteu essa manifestação em uma simples palavra que, aliás, foi pronunciada com lágrima na voz. Sim, disse ela, tentando controlar esse sentimento, né? Porque a personalidade dela é bastante de controladora, bastante, né? O Machado de Assis já deu uma descrição dela de como é que ela era. É bem o tipo dela aqui. Tito beijou amorosamente a mão da viúva, depois acrescentou. Isso aqui é coisa do tempo, né? De 1800, 1900 ainda, do Machado de Assis. Os beijos, essas coisas todas na mão e tem um certo afastamento. Depois acrescentou, então o Tito. Mas é preciso pedir, aliás, é preciso medir toda a minha generosidade. Eu devia dizer, aceito a sua mão. Devia ou não devia? Sou um tanto original e gosto de fazer inversão em tudo. Pois sim, mas de um modo ou de outro modo sou feliz. Contudo, um remorso me surge na consciência. Dou-lhe uma felicidade tão completa como a que recebo? Ah, que papo, né? Me parece que já tinha fechado aí o negócio. Remorso? Se é sujeita aos remorsos, deve ter um, mas por motivo diverso. A senhora está passando neste momento pelas forças caudinas. Fila sofrer, não? Ouvindo o que eu vou dizer, concordará que eu já antes sofria e muito mais. Temos romance? Perguntou Adelaide a Tito. Adelaide, né, perguntou para ele, ué,
Afinal de contas, está rolando um romance? Não? Como é que nós temos já ou não? Realidade, minha senhora, respondeu Tito, e realidade em prosa. Um dia, já há já alguns anos, tive eu a felicidade de ver uma senhora e a meia. O amor foi tanto mais indomável quanto me nasceu de súbito. Era então mais ardente que hoje. Não conhecia muitos usos do mundo. Resolvi declarar-lhe a minha paixão e pedi-la em casamento. Tive em resposta a este bilhete. Já sei, disse Emília. Essa senhora fui eu. Estou humilhada. Perdão. Meu amor, meu amor lhe perdoa. Nunca deixei de amá-la. Eu estava certo de encontrá-la um dia e procedi de modo a fazer-me o desejado. Escreva isto e dirão que é um romance, disse alegremente Adelaide. A visão não é outra coisa, acrescentou Tito. Daí a meia hora entrava o Azevedo. Admirado da presença de Emília, quando a supunha a rodar no trem de ferro em direção ao Rio de Janeiro, e mais admirado ainda das maneiras cordiais, porque tratavam Tito e Emília, quer dizer, não estavam brigando, o marido de Adelaide inquiriu a causa disso. A causa é simples, respondeu Adelaide. Emília voltou porque vai casar-se com Tito. Azevedo não se deu por satisfeito. Explicaram-lhe tudo. Percebo, disse ele, Tito, não tendo alcançado nada caminhando em linha reta, procurou ver se alcançava caminhando por linha curva. Às vezes é o caminho mais curto, que é o título do nosso conto, né? Linha reta e linha curva. Quer dizer, o Tito em linha reta não conseguiu, ele fez uma linha curva para conseguir o seu objetivo. Às vezes, diz ele, fazendo a linha curva, é o caminho mais curto. Quer dizer, o Tito foi por um atalho. Acho que eu, né? Mas um atalho mais longo. Como agora, acrescentou Tito. Emília jantou em casa de Adelaide à tarde. Apareceu ali o velho Joe, que ela tem que despedir o Diogo, né? Que ia despedir-se, porque devia partir para a corte no dia seguinte da manhã. Grande foi a sua admiração quando viu a viúva. O Diogo chegou e falou assim, ué, voltou? É verdade, respondeu Emília rindo. Pois eu ia partir, mas já não parto, né? Porque ele ia por causa dela. Ah, recebi uma carta da Europa. Foi o capitão da galera macedônia quem a trouxe. Chegou o urso e que ele tinha pensando em dar para ela um presente, um urso. Pois, vá fazer-lhe companhia, respondeu Tito. Vá atrás do urso fazer companhia. Diogo fez uma careta. Depois, como desejasse saber o motivo da súbita volta da viúva, esta explicou-lhe que ia casar-se com Tito. Diogo não acreditou. É ainda um laço, não? Disse ele, piscando os olhos, imaginando, essa é mais uma maracutaia da viúva, naquele plano original. E não só não acreditou então, como não acreditou daí em diante, apesar de tudo. Daí a alguns dias partiram todos para a corte. Foram para o Rio de Janeiro. Diogo ainda não se convencia de nada, mas quando entrando um dia em casa de Emília viu a festa do noivado, o pobre velho não pôde negar a realidade. Sofreu um forte abalo. Todavia, teve ainda coração para assistir às festas do noivado. Azevedo e a mulher serviram de testemunhas. É preciso confessar, escrevia 2 meses depois o feliz noivo ao esposo de Adelaide. Então, o Tito escreveu para o esposo da Adelaide, para o Azevedo, né? Ele escreveu o seguinte: é preciso confessar que eu entrei num jogo arriscado. Podia perder. Felizmente ganhei. E é o fim do nosso conto do Machado de Assis. Que bom, que legal. Um conto muito bem escrito, muito bem engendado, psicologicamente amarrado, né? Como usando uma expressão da época, como só ia acontecer com o Machado de Assis. Legal? Curtiu? Tá curtindo? Tá curtindo essa forma de narração, de leitura que eu estou impondo aqui? Então deixe seu recado, né, para eu saber se está tudo em ordem. Voltarei
acho que com o último conto, no próximo vídeo, tomara que eu consiga terminar, já estou na página 139 de 143 do livro Contos Fluminenses e devo começar no próximo vídeo o conto chamado Frei Simão. Frei Simão, ou Simão ou Frei, né? Então, Frei Simão, no próximo vídeo, fique aí que nós já voltaremos para este conto que provavelmente é machadiano, vai ser bem escrito. Tchau, tchau!